Mais uma vez, boa noite, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Inicialmente leremos os versículos de 1 a 9. Fala sobre a parábola do semeador. Diz a palavra de Deus assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se sentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra nessa noite possa nos exortar, nos fortalecer, nos corrigir, para que nós possamos melhor Te servir, ó Deus, fazendo a obra que Tu tem nos dado, como servos Teus, ó Deus, nessa igreja. Por onde quer que nós andarmos, nós possamos manifestar aquilo que Cristo fez na cruz por nós, morrendo-nos ao terceiro dia, ressuscitando-nos, dando a vida eterna, que nós possamos propagar essa mensagem ao longo do tempo ainda que Tu nos mantém aqui nesse mundo. Usa-nos para a Tua glória, ajuda-nos a fazer aquilo que somente seja conforme a Tua palavra. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, versos de 7 a 9. Hebreus 6, 7 a 9. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Gostaria de falar sobre a safra espiritual infalível. Deus nos permite abrir a Sua palavra, e quando a palavra de Deus é aberta, ela tem que trazer bênção nas nossas vidas. Quem ouve, seja pela internet ou veio para ouvir, deve vir com o coração pronto a receber a exortação da palavra do Senhor. E nós vemos aqui em Hebreus, no versículo 7, porque a terra que embebe a chuva, ele está falando aqui de terra, de elementos naturais, mas que nós vamos ter uma aplicação espiritual para as nossas vidas. Erva proveitosa, diz o versículo 7. A chuva cai e produz erva proveitosa. Deus sempre usa, e durante o tempo que Jesus Cristo esteve entre nós, Ele falava por parábolas. Nós lemos a parábola do bom semeador. E nas parábolas Ele usa elementos naturais, terra, caminho, semente, para trazer aplicações espirituais na vida dos ouvintes. Então, aqui nós vemos que a terra embebe a água da chuva. Irmãos, quão importante é a água, quão importante é a chuva, seja para o crescimento de legumes, frutas, verduras, árvores, seja para sustento do nosso corpo. Nosso corpo é composto entre 70 a 75% de água. Então, nós carecemos de água. Então, a água é importante, ela faz com que as coisas cresçam, germinem, se robusteçam. Então, terra, água são elementos naturais que Deus nos mostrará um ensinamento espiritual para aplicação na nossa vida. E quando fala ali, erva proveitosa, que é o fruto de uma terra que recebeu água e produziu, isso vai nos mostrar que em algum momento nós vamos colher algo dessa terra que nós plantamos algo. Ela tem que ser proveitosa. Então tudo que é feito para nós,
porque senão o serviço é em vão, o trabalho é em vão. Quando nós fazemos algo, nós queremos que nos dê um retorno para a nossa vida. Nós nunca vamos fazer algo para perder, não no sentido de querer ganhar, não, mas no sentido de eu apliquei, eu quero um retorno daquilo. Então nós vamos ver a palavra de Deus, quando pregada, ela trabalha fortemente nos corações e ela traz um retorno. E nós vamos ver em primeiro lugar que essa safra, essa colheita, ela vai produzir erva proveitosa. Versículo 7, produz erva proveitosas para aqueles por quem é lavrada. Por quê? Porque a erva proveitosa, irmãos, é uma bênção de Deus. Por mais que eu me envolva no plantio de qualquer legume, Deus é que vai abençoar, não é pela minha capacidade, porque é Deus que vai regar com a chuva. Tudo pertence a Deus e Ele vai nos abençoar quando nós temos um coração pronto a fazer as coisas com esse pensamento. Então a terra, espiritualmente, nós vamos ver, e já lemos na parábola do bom semeador, que é o coração humano. A terra é o coração humano. Espiritualmente é um símbolo, é uma ilustração do coração humano. E essa terra precisa produzir erva proveitosa. Então, quando a palavra de Deus é pregada, ela precisa produzir algo no coração da pessoa. A pessoa não pode chegar aqui, ouvir e sair indiferente. Seja ela crente, salvo em Cristo Jesus, seja ela incrédula. A palavra de Deus precisa tocar no coração da pessoa. A pessoa precisa permitir que a palavra de Deus faça algo com o seu coração. Salmo 119, 130 diz que a exposição da tua palavra dá entendimento ao simples. Então, a palavra de Deus exposta, ela esclarece as dúvidas que há no nosso coração. Ela traz esclarecimento. Lucas capítulo 8, podem abrir lá para Lucas capítulo 8 também, é a parábola do bom semeador. Ali fala também a respeito, versículo 12, diz assim: e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem o que? A palavra de Deus que é pregada. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Então, irmãos, o inimigo não quer que quando a palavra de Deus seja pregada, ela atinja o íntimo do coração da pessoa para ver transformação, seja para a salvação, seja para a consagração. O inimigo está à espreita, ele está rodeando para que a palavra não traga um resultado espiritual na vida. Ele tira do coração, então a pessoa recebe e é tirada do coração. Então, quando nós semeamos a terra natural, uma semente, ela precisa ter um cuidado, ela precisa ser regada pela chuva para que dê o crescimento. E assim o inimigo sabe que quando a palavra pregada, ela toca no coração, mas ele não quer que ela germine, ele não quer que a palavra faça efeito. Então ele lhe tira. Quando fala em Hebreus 6 aqui, está falando dessa mesma situação. Erva proveitosa. O inimigo não deseja que nós sirvamos ao Senhor da melhor maneira possível. Ele quer tirar a palavra que é colocada no nosso coração. Isaías 55, 10 e 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem a produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que apraz, prosperará no coração do ouvinte. Então a palavra tem que tocar no coração. Assim como a semente, quando é lançada na terra, germina e dá fruto, assim a palavra, quando pregada, ela precisa permanecer no coração. O inimigo não pode retirar, porque senão ela não vai germinar, ela não vai crescer, não vai dar fruto, seja para a consagração, seja para a salvação. Então, a mensagem da palavra de Deus, quando é pregada, ela traz isso na vida da pessoa. Ela tem que ser uma bênção. A pregação da palavra de Deus, ela é uma bênção, mas ela tem que ser uma bênção na minha vida. E para isso ela precisa permanecer. O inimigo não pode, depois que eu sair daqui, tirar aquilo que foi pregado. Eu preciso
ficar no meu coração, precisa ser retida para que ela germine, para que ela produza fruto, para que ela seja uma erva proveitosa. E o inimigo não deseja isso. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é eficaz, ela não volta vazia, ela faz a obra no coração. Então, quando nós ouvimos, nós não podemos ficar neutros. Ou nós saímos indiferentes, ou nós aceitamos e aplicamos na nossa vida. Essa é a condição. Não há outra forma. Assim como se colhe erva proveitosa de terra que produz. A pessoa se consagra quando ela permite que a palavra de Deus trabalhe fortemente no seu coração. Não só aqui na igreja, mas quando ela está na sua casa, ela está meditando naquilo que ela ouviu, naquilo que ela leu, naquilo que ela teve de comunhão com a palavra do Senhor. Erva proveitosa. Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto. Então, irmãos, para mim dar fruto, a palavra precisa permanecer no meu coração. Eu preciso ser uma erva proveitosa, fruto para Deus, não para a minha glória, não para o meu orgulho, mas fruto para o Senhor, fruto de um testemunho que vai impactar a vida de outras pessoas, de pessoas que poderão crer em Cristo a partir dessa erva proveitosa que a manifesta na minha vida. Quem aceitou Jesus Cristo como Salvador, nasceu de novo. Tem sido uma erva proveitosa? Tem se dedicado à obra do Senhor? Se já nasceu de novo? Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito: gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, perseverança. Esse fruto é que nós precisamos produzir na nossa vida. Por quê? Porque, conforme diz João 15, Cristo nos escolheu. Não que nós escolhemos, não. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ir e dar fruto, sermos erva proveitosa. Então essa é a finalidade de Deus, nos manter ainda nesse mundo. O crente que não tem isso em vista, ele não pode ser uma erva proveitosa. O crente que tem isso em vista, ele vai produzir frutos dignos dessa salvação. Vades e dê fruto. Por quê? Porque Cristo nos escolheu. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E em Mateus, como nós lemos 13:8, diz que uma parte dela caiu na terra produtiva e deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Aonde a semente cai, ela precisa produzir fruto. Por quê? Porque vem a chuva, ela rega e a palavra de Deus vai produzir esse fruto. Nós devemos ser uma bênção, irmãos, para o Evangelho. A igreja precisa ser uma bênção. A igreja, com todos os membros, e cada membro individualmente precisa ser uma bênção. Por isso que nós temos essa igreja nesse bairro, para que nós possamos ser erva proveitosa para as pessoas que nos cercam. Ah, mas nós entregamos folhetos, ninguém do bairro se interessa. Isso não é um problema nosso, isso é um problema que parte em Deus tocar no coração dessas pessoas. A nossa parte é ser essa erva proveitosa, dar fruto, produzir fruto, darmos fruto, é o que está dizendo lá em Romanos 7:4. Então, erva proveitosa, versículo 7, onde de Hebreus, porque a terra que embebe a chuva e muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles a quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Bênção de Deus. Nós devemos ser então essa bênção como pessoa, como família, como igreja. Devemos ser uma bênção. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o primeiro aspecto dessa safra. Deus colhe erva proveitosa. Mas também, irmãos, há um segundo aspecto que nós vemos no versículo 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Então a erva proveitosa, ela é colhida, conforme o Senhor fala na parábola do joio e do trigo. Ele separa
o trigo e recolhe nos seus celeiros. E o joio, ele separa para ser queimado, porque não tem valor. Então, quando a palavra de Deus é pregada, produz erva proveitosa ou produz espinho e abrolhos. Por quê? Porque tem pessoas que ouvem e o inimigo não permite que essa semente produza o fruto que transforme a sua vida, espinhos e abrolhos. Por isso que é um risco quando alguém abre a palavra de Deus ou quando alguém chega para ouvir a palavra de Deus, ele não pode sair indiferente. Se está em pecado, precisa confessar, abandonar o seu pecado, ser transformado daquele pecado. E se não tem a Cristo como Salvador, precisa crer. A palavra de Deus é isso. Ela não deixa o homem neutro na sua situação. Ele pode até escolher ser espinho ou abrolho, mas ele vai escolher. É uma opção. Deus não nos obriga, mas Ele dá a oportunidade. Espinhos e abrolhos. Como apareceu espinhos e abrolhos? Se nós pegarmos o livro de Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra e colocou o homem, a palavra de Deus diz que havia orvalho e crescia tudo com base naquele orvalho. Mas nós chegamos no capítulo 3, Deus havia dito no capítulo 2 para que o homem pudesse usufruir de todas as árvores que estavam no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha liberdade. Então até ali não havia espinhos e abrolhos. Mas quando o homem escolhe, e aí entra o livre-arbítrio de Deus, Deus orientou de uma forma, seja erva proveitosa, mas o homem preferiu escolher ser espinho e abrolhos. E aí o que ele faz? Ele cobiça a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, foi enganado pela serpente, mas no momento em que ele cobiçou e tomou mão, lançou mão e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre ele veio a maldição de Deus, porque pela desobediência, então veio os espinhos e abrolhos. E o que Deus fala lá no versículo 16 e 17? Primeiro ele fala que a mulher com dores de parto conceberia, e que o homem com suor do seu rosto teria que produzir. E Adão, ele disse: porquanto deste ouvido à mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Então, desde lá do Éden, depois do pecado do homem, espinhos e abrolhos é um contratempo na vida do homem. Espinhos e abrolhos é um incômodo na vida do homem. Por quê? Porque o homem assim escolheu. Então, a palavra de Deus é pregada. O inimigo tenta tirar. E aquela que cai entre os espinhos, ela é sufocada. Por quê? Por causa da escolha do homem. Porque o homem prefere seguir seus prazeres, a cobiça do mundo. Ele prefere seguir aquilo que não agrada a Deus, ao invés de crer e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, a maldição veio sobre a desobediência do homem. Ele recebeu sobre ele a maldição. Mas assim como sobre ele veio a maldição, também pode ser erva proveitosa através de Jesus Cristo, aceitando Cristo como Salvador. Por quê? Porque Deus é justo. Ele lançou maldição pela desobediência, mas ele já havia proporcionado, antes da fundação do mundo, a correção para esse pecado que é Jesus Cristo. Então o homem pode escolher. E aqui nós estamos vendo produzir espinhos e abrolhos. O espinho e abrolho sufoca. Não permite que a palavra progrida, que a palavra cresça. Ela é sufocada. Jeremias 4,3: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos. Não semeeis entre espinhos. Por quê? Porque quando tu semear na terra boa, vai produzir fruto e tu vai colher. Agora, se tu semear entre espinhos e abrolhos, não vai crescer. Por quê? Porque vão sufocar. A planta vai ser amassada por esses espinhos e abrolhos. Por quê? Porque é o mal. Então traz problema à vida do homem, traz problema ao coração do homem, aquele que prefere ficar na sua condição, quando ouve a palavra de Deus, ao invés de permitir que haja uma safra que colha erva proveitosa, fica com espinho e abrolho. Melhor não abrir a palavra de Deus do que ouvir e ficar nessa situação. Por quê? Porque o dia que chegar diante de Deus não vai ter desculpa.
Não me falaram de Cristo, não. A indiferença vai levar o homem à condenação. Assim como o pecado inicial, a escolha do homem em querer pecar levou ele à separação de Deus, se ele continuar nessa condição, os espinhos e abrolhos, quando a palavra pregada não permitir que germine, vai levar ele para a condenação longe do Senhor. Se produzir espinhos e abrolhos, será rejeitado. Se produzir erva proveitosa, será recolhida para o celeiro do nosso Deus Todo-Poderoso. Espinho e abrolho só serve para ser cortado e queimado. Não tem utilidade nenhuma. Só para isso que serve espinho e abrolho. Então, Romanos 7,4. Dar fruto. Deus nos manda para que nós demos fruto. Mas o diabo não quer. O inimigo, Satanás, não quer. Por quê? Porque quando a palavra é pregada, ele quer tirar do nosso coração. Para que nós não demos fruto. Não vamos perder a salvação, mas vamos ser, ao invés de uma bênção, vamos ser um tropeço para o Evangelho. Conta-se a história de um rapaz que foi para o seminário e começou bem a jornada como seminarista, mas lá por um tempo começou a se envolver com práticas que não são agradáveis a um crente e quanto mais a um seminarista. Começou a ter companhias, começou a participar de festas, eventos que não condiziam com um seminarista. Foi chamado, foi disciplinado, foi afastado por um tempo para que ele pudesse reconsiderar e recuperar o seu comportamento. Nesse meio tempo ele se acidentou e ficou hospitalizado. O diretor do seminário, com os professores e alguns colegas, foram visitá-lo no hospital, tentando fazer com que ele pudesse entender que Deus estava trabalhando na vida dele para que ele voltasse para os caminhos do Senhor. Mas ele não deu ouvidos. Deixa para lá, não quero mais saber. Passou um tempo, ele saiu do hospital e teve um novo acidente, muito mais grave. Ficou numa situação bastante precária. E recebeu a visita, além dos seminaristas, do pastor da igreja onde ele pertencia e alguns outros irmãos. Quando chegaram no hospital, tinha lá uma informação de que não deixa ninguém crente vir aqui falar comigo. Não quero saber, não quero mais voltar para os caminhos de Deus. Prefiro ir para o inferno do que voltar aos caminhos do Senhor. A palavra foi pregada, a palavra foi exortada, mas preferiu produzir espinhos e abrolhos. Assim são muitos, irmãos. Entre nós mesmos, crentes, sentam, ouvem a pregação e continuam na sua prática errada diante de Deus. Por quê? Porque não querem ser erva proveitosa, não querem ser uma bênção, preferem ficar na sua vidinha, produzindo espinhos e abrolhos, sufocando a palavra que poderia germinar nesses corações para ganhar almas para Cristo. A palavra de Deus diz, nós lemos que ela não volta vazia, mas Deus não pressiona. Deus fala através do Espírito para que a pessoa possa entender, possa ser iluminada pela palavra de Deus e possa ser transformada, ao invés de ser espinhos e abrolhos, ser uma bênção. Então, que a palavra de Deus, quando pregada, possa, na minha vida, na vida dos irmãos, produzir erva proveitosa, ao invés de espinhos e abrolhos, para que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho. O que Deus espera, versículo 9, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Deus espera coisas melhores da nossa vida, coisas proveitosas. Deus espera que o meu testemunho, no meu falar, no meu caminhar, no meu relacionamento de negócios, no meu relacionamento com os irmãos na igreja, ele possa ser proveitoso, ele não seja truculento, ele não seja de interesses, mas seja amor, paz, longanimidade, mansidão, amor, os frutos do Espírito. É isso que Deus espera de um salvo em Cristo Jesus. Nós poderíamos dizer, do incrédulo não se espera nada, mas nós como crentes, Deus espera isso, irmãos.
É o que diz o versículo: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. E coisas melhores, irmãos, é a cada dia nos aperfeiçoando a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Lendo a palavra de Deus, orando, dependendo do Senhor em todas as nossas práticas. Isso é esperar coisas melhores. É crescimento espiritual, não é estagnação. Quando a palavra prega, eu saio alegre porque ela me transformou. Quando a palavra é lida, ela falou comigo. Ela me edificou, ela me exortou a ser melhor. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Não para ser melhor que o irmão tal situação. Não, é para a glória de Deus, coisas melhores. Quantos de nós lemos a Bíblia esse ano? Quantos? Talvez a minha Bíblia, eu chego em casa, eu já falei para os irmãos, essa aqui, praticamente eu boto, só pego no domingo, mas eu tenho outras 5, 6 que eu leio, que eu uso, riscadas, para meu proveito, não, para a glória de Deus. Porque é assim, porque senão eu tenho que dar razão da minha fé, eu preciso estar preparado. Para mim ser melhor, eu preciso estar preparado para dar razão da minha fé às pessoas. Então, a respeito de nós como salvos, Deus espera coisas melhores. E do incrédulo, Ele espera que, ouvindo a pregação da palavra de Deus, permita que o Espírito fale esse coração, para que seja transformado, para que aquela semente possa produzir, ser erva proveitosa, ao invés de ser sufocada pelos espinhos, pelos abrolhos. Por quê? Porque o coração do incrédulo é assim. Ele é uma terra assim. A palavra de Deus é terra, a palavra de Deus é chuva, como nós lemos. Mas se ficar fechada por espinhos e abrolhos, não vai permitir o crescimento. E o inimigo quer isso. Então a safra espiritual infalível, ela é tanto para o salvo como para o incrédulo. Para o salvo, no sentido de, quando a ceifa for feita, ser consagrado cada vez mais a Deus. E se aquele que está presente nessa noite, ou ouvindo pela internet, não tem Jesus Cristo como Salvador, precisa crer em Cristo como Salvador. Por quê? Porque a palavra foi pregada, não pode sair daqui indiferente. Tem que sair tomando uma posição. Não quero, é a posição que foi tomada. Amém. Mas foi pregada. Não poderá mais dizer, nunca ouvi da palavra de Deus. Mas Deus quer que seja erva proveitosa, que a palavra frutifique, que a palavra transforme, que a palavra dê o resultado para o qual foi enviada. Porque ela não pode voltar vazia. A chuva caiu. A palavra foi pregada. O que ela produziu? Erva proveitosa, espinhos e abrolho. A decisão é pessoal. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela possa na minha vida, dia a dia, através da leitura, da pregação que escutamos, produzir sempre erva proveitosa, Deus, que todo pecado que há no meu coração possa ser manifesto à luz da tua palavra, para que possa confessar, abandonar e buscar fazer aquilo, Deus, que te agrada. Somos passageiros por esse mundo e que não venhamos a colocar o nosso coração nessas coisas passageiras, mas nas coisas eternas, principalmente, ó Deus, como igreja local, na salvação de almas, no sustento de missões, para que as pessoas que ainda não creem em Cristo como Salvador possam, através de nós como erva proveitosa, crer em Jesus Cristo como Salvador. Somos gratos porque tu nos dá liberdade nesse país de abrir a tua palavra, as pessoas chegarem para ouvir e saírem daqui, ó Deus, com a decisão que cada um tem de fazer no seu coração. Mas a tua palavra jamais volta vazia. Então, faz a obra que te apraz, seja para condenação, seja para a salvação